Retornando com a entrevista de hoje com o deputado Arlen Santiago. Arlen, então você não vê esperança de melhorar esse problema da saúde, não? Não enxergo como. Estou vendo aí que realmente os hospitais têm tentado melhorar muito a gestão, mas o que foi acontecendo? Dá um prejuízo, vai no banco. A dívida que o governo federal, o dinheiro que ele empresta para o Eike Batista é 6% ao ano. Para os hospitais é 1,1, 1,2. Então é muito caro o dinheiro que os hospitais tomaram. Agora, o que foi feito? O governo federal falou assim, ó, quem deve INSS, fundo de garantia, essas coisas, nós vamos dar uma moratória de 15 anos. Agora, e quem tomou o dinheiro emprestado para poder pagar, como é o caso dos hospitais de Montes Claros, que estão em dia com o INSS, em dia com tudo, até para poder receber esses recursos extras? A gente vê que não sabemos como realmente vai fazer. A dívida dos hospitais de Montes Claros era uma dívida que deve estar beirando aí tranquilamente uns 50 milhões de reais. É uma dívida praticamente impagável e agora os hospitais vão ter que mendigar e os diretores dos hospitais vão ter que ficar aí em Brasília, porque como está sendo criada a emenda impositiva e pela primeira vez o governo federal vai aceitar que se ponha dinheiro para custeio, os deputados vão ser os deputados federais vão ser a última possibilidade dos hospitais. E aí vai correr para poder tentar ver se põe um dinheiro de custeio, que vai comprar remédio, vai comprar material, para então poder o hospital continuar sobrevivendo. Nós tivemos em Minas Gerais, nos últimos 5 anos, mais de 100 hospitais que já fecharam. Arlen, o prefeito Rui Muniz alega que está segurando esse dinheiro aí dos hospitais, 15 milhões da Santa Casa, 5 a 6 milhões do Haroldo Torinho, para melhorar o atendimento. Ele está exigindo que melhore. Você acredita nisso? Olha... Porque pelo que você está dizendo, não tem jeito de melhorar, não, né? Não. O que o Rui, eu acho que ele está tentando, é que o governo federal exigiu que fosse feito um contrato de que o hospital iria atender e ele receberia por aquele contrato. Então, o Haroldo Torinho, a Santa Casa fizeram um contrato. Dilson Godinho nunca tinha feito o contrato. E lá, falava assim, ou assina o contrato e você recebe 2 milhões de reais de incentivo há 4, 5 anos atrás, ou então você não assina o contrato e eu não sei nem se você vai poder receber lá na frente. O pessoal pegou e assinou o contrato. E no contrato fala, por exemplo, que a Santa Casa teria que atender 500 consultas neurológicas pelo preço do SUS. Como é que ela vai cumprir esse contrato? Mas acabou assinando. No final, o que acontece? O hospital acaba atendendo e fatura no preço ruim do SUS aquela quantia que está no contrato. Só que não fez especificamente as coisas que estão no contrato. Então, o hospital está cumprindo o contrato? Não. O prefeito Rui está certo nisso. Mas a situação dos hospitais é tão dramática, né? E a forma com que está sendo feito, ela ficou uma forma conflituosa. O Rui acha que se pagar, os hospitais não vão passar a poder atender, não vão atender. Se não pagar, ele obrigaria os hospitais, né? E isso aí chegou num impasse realmente muito grande, e com isso o Rui até ofereceu para o governo do Estado, para o Estado receber a gestão da saúde novamente. Se o Estado receber, de qualquer jeito é um pepino, o Estado vai ter que estar colocando 1 a 2 milhões de reais a mais do que é o teto de Montes Claros aqui, né? E o Rui iria cuidar mais dessa questão da atenção básica e acabaria saindo daí. Então, essa conversa está indo aí com o secretário de Estado, com o Rui, Ministério Público no meio, direção dos hospitais, mas a situação dos hospitais ela já está de desabastecimento. O Eli Penido falou comigo que eles já não estão tendo como comprar mais medicamentos para os doentes que estão internados. O Paulo César da mesma maneira, o Hospital da Unimontes da mesma maneira e o desabastecimento também no Dilson Godinho. Então os 4 já entraram em desabastecimento. Porque você vê, tem que pagar a folha de pagamento. Tem um dinheiro, e esse dinheiro que o Rui está retendo é um dinheiro de incentivos. O governo federal, ao invés dele mudar a tabela e botar uma tabela que pague pelo menos o custo do SUS, ele paga normalmente abaixo do custo, com exceção de poucos procedimentos, praticamente todos abaixo. Por exemplo, uma pessoa que hoje for montar, eu sou radioterapeuta,
uma pessoa que montar um serviço de radioterapia e tiver que comprar o aparelho, fazer a sala, ele é inviável para atender essa quantidade de SUS, que, por exemplo, o Dilson Godinho atende mais de 95% de SUS. Agora, você vai atrás para poder ganhar um aparelho, como o Aécio Neves doou um aqui para o Dilson Godinho, como o governo federal está doando o outro agora, porque nós estamos trabalhando com radioterapia de 5 da manhã até 2 horas da manhã. Tem doente chegando, coitado, a 1 hora da manhã para fazer radioterapia, porque senão ele vai entrar numa fila para 2 meses e nós não queremos que tenha fila no câncer, porque inclusive hoje tem uma lei que com 60 dias você tem que estar fazendo isso funcionar. E na questão, por exemplo, do câncer de mama, o governo do estado está pagando um incentivo para que possa se comprar agulha, possa se fazer a biópsia mais rapidamente. Comprou vários caminhões que estão indo nas cidades pequenas fazer mamografia. Então, o Rui está com esse dinheiro do incentivo. O que é o incentivo? É uma maneira do governo federal colocar alguma coisa a mais para manter o CTI, para manter um leito de retaguarda para uma urgência e emergência. E se por acaso, e o Rui fez isso, ele foi nos hospitais e às vezes num domingo, o médico que tinha que dar um plantão lá, tem 4, o contrato reza que tem 4 plantonistas, um não apareceu lá. O que faz? O Estado já desconta isso aí, já pune o hospital. E no novo contrato que o Rui está fazendo, ele está colocando, eu não li o contrato, mas me falaram, que se por acaso chegar no hospital e um médico faltar, além de tirar o dinheiro do médico, o hospital teria que pagar para a prefeitura em torno de R$ 1.800. Está quebrado, acaba de quebrar. Então, assim, a dosagem disso aí a gente não está conseguindo colocar, e o Rui ofereceu para voltar a gestão para o Estado, e o Estado pegando é um retrocesso, inclusive ideológico, que a gente acha que o município ele tinha que ter formas realmente de chegar e falar assim, não, você quer fazer determinado procedimento, você vai fazer esse aqui também. No Hospital Dilson Godinho, que é um hospital menor, um hospital de 120 leitos, e que atende muito, e muito especializado, com um corpo clínico fantástico, nós temos médicos aí com doutorado, realmente a cada dia melhorando muito a gestão, a gente tem sido parceiro do Atos, tem sido parceiro do Tadeu, tem sido parceiro do Rui. Na hora que tem um problema lá, tem que tentar resolver, a justiça está mandando fazer, gente, faz aí, dá um jeito de fazer, e aí só vai aprofundando realmente os prejuízos. Eu acredito que mais aí uns 10, 15 dias, isso aí tem que ter uma solução, ou corre o risco de no Natal nós corremos risco dos hospitais estarem com as portas fechadas. Aí para abrir é muito complicado. E os funcionários ficarem sem receber os salários também. Arlen, vamos ampliar o assunto. Como é que a situação chega nesse ponto, que não é só em Montes Claros, é no Brasil inteiro, e faz uma pesquisa, a presidente está aí ganhando de primeiro turno? Mas se fizer a pesquisa, 70% acha que a saúde está mal. O que acontece é que, principalmente na grande imprensa, se fala que o hospital está mal, está cheio de maca, está sujo, está lá, e vai então no secretário de Estado da Saúde e dá uma pancada nele. Vai no secretário municipal, que é onde não está tendo dinheiro. Não vai no governo federal. E o governo federal consegue fazer algumas coisas, porque realmente ele tem um acesso muito grande à mídia, né? Quer dizer, o ministro Padilha chega em algum lugar, a mídia, e uma pessoa que fale bem como o ministro Padilha, ele chega e fala, estamos querendo colocar médicos, porque os médicos não querem ir para a periferia. Realmente, como é que o médico vai lá, se ele precisar entubar um cara que está morrendo, não tem o tubo lá. Se ele quiser um remédio, não tem um remédio lá. E aí o médico é que é responsável. É responsável, inclusive correndo o risco do seu CRM. Né? Então, o médico fica muito com medo, porque antigamente, quando Moacir Lopes, Chico Lopes, Constantin, Dr. Santiago operavam na Santa Casa, às vezes eles mesmos faziam, no iniciozinho da Santa Casa, ou nos hospitais de outras cidades, eles mesmos faziam anestesia, eles mesmos operavam, eles mesmos ajudavam. Hoje, o médico tem coragem de fazer isso? Não é justo, nem com o cliente, e nem as leis permitem mais. Então tem que ter um anestesista. Se for fazer uma cesariana, tem que ter um anestesista, tem que ter um pediatra na sala, tem que ter um médico e auxiliar. E isso custa, não tem jeito, custa. Um médico realmente é uma formação contínua. Um médico que não fizer 2, 3 congressos
por ano, ele está fora. Ele está fora de mercado, ele começa a ficar obsoleto, né? Agora, faz-se um jeito de trazer cubanos, né? E muitos não são cubanos, muitos vão ser brasileiros, que virão depois, para poder ir para a periferia e fazer o quê? Um trabalho quase de psicólogo. Olha, doutor, olha, minha amiga, eu estou aqui para te atender. E aí falando a língua que às vezes a pessoa não entende e dá uma receita de às vezes um remédio que nem existe aqui, né? E a pessoa vai ter a ideia de que aquilo melhorou. E vai votar na Dilma. Nós vamos para mais o intervalo comercial e voltamos logo em seguida, mas no próximo bloco nós vamos deixar o problema de saúde que está esgotado já. Senão vamos ficar conversando o programa todo sobre saúde e vamos conversar sobre o problema da seca e um pouco sobre a sucessão aqui no estado. Que o Arlen está no meio aí da sucessão e ele sabe bem como é que anda as conversas de bastidores. Espera um instantinho.